Meus amigos, a gente fica pensando em todas essas mazelas que acontecem no país por falta de gestão e muita gente diz assim, as leis não funcionam. Não, as leis funcionam sim, funcionam e quando elas são bem elaboradas, quando elas têm legitimidade, quando elas saem de uma necessidade da própria sociedade, realmente ela vem para ficar. Talvez seja o caso deste novo decreto da lei da migração, que hoje, mais do que nunca, está sendo requisitadíssimo em função de tanta gente que vem para cá, da Venezuela, Haiti, enfim. Nós estamos hoje precisando entender esse fenômeno que ocorre dessas migrações. Vamos conversar com a doutora Gisele Pereira Mendes, ela que é advogada especialista em imigração. Muito bem, doutora Gisele, como vai a senhora? Tudo bem? Olá, tudo bem? Com você, doutor? Tudo bem também. Como nós temos muitos estudantes de direito, jovens nos ouvindo nesse horário, eu gostaria que a senhora explicasse o que é imigração e migração. E essa lei de migração é para estrangeiro ou é só para brasileiro aqui dentro? Que história é essa? Qual a diferença? Tem diferença? Tem diferença. Na verdade, a lei é de migração, porque apesar de ser muito mais voltada para os imigrantes, existe um capítulozinho que fala sobre os brasileiros que estão morando no exterior. Entendi. Então, como contempla tantos imigrantes, que são os migrantes vindo para o Brasil, como os emigrantes, que são os brasileiros migrando para o exterior, a lei foi chamada de nova lei de migração. Perfeito. Essa é a razão. Então, os imigrantes são os que vêm para o Brasil, os imigrantes são os brasileiros que vão para o exterior, ou, na verdade, também os nacionais de outros países que saem de seus países para outros, né, que não têm sua nacionalidade. Perfeito. Doutora Gisele Pereira Mendes, nós estamos vivendo um cenário de, eu diria, grande fluxo de trânsito, entrada e saída, né? Eu acho que é um momento delicado para as políticas migratórias, não é? Sim, é um momento delicado e, inclusive, a nova lei que entrou em vigor dia 21 de novembro do ano passado, de 2017, nos traz um grande avanço, né? Nessa área esclarece várias coisas, apesar de a própria lei e o decreto carecerem de algumas leis complementares de regulamentação. Por sinal, como você mencionou, nesse caso dos venezuelanos, né, coincidentemente, ontem foi publicado no Diário Oficial a Portaria Interministerial número 9, que regulamenta como esses residentes fronteiriços, incluindo os venezuelanos, né, na verdade, os países que não estão contemplados no acordo de residência do Mercosul, que são Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa, são países que não estão contemplados nesse acordo do Mercosul para fins de residência, né, especificamente. Quer dizer, eles podem entrar e sair, mas residir, em tese, não. Isso, exatamente. Os cidadãos de países fronteiriços podem entrar e sair com documento de viagem normal ou com cédula de identidade emitida pelo país, né, normalmente, sem problema. Mas, no caso, para residir no Brasil, agora eles podem se basear nessa portaria interministerial número 9, que foi publicada ontem no Diário Oficial da União. É um procedimento bastante simplificado, o candidato apresenta-se, né, o migrante apresenta-se numa unidade da Polícia Federal, apresenta alguns documentos e consegue uma residência temporária por 2 anos, que depois, mediante comprovação de meios de subsistência, e também, mediante comprovação de antecedentes criminais, consegue transformar depois, alterar esse prazo, né, de residência, que seria temporário por 2 anos, para um prazo de residência por prazo indeterminado. Essa questão poderia ficar residindo aqui no Brasil depois indefinitivamente. Essa questão dos antecedentes criminais, eu fico pensando aqui, não há nem cruzamento entre estados aqui, né? Com RGs, por exemplo, você não consegue, você pode tirar, quantos estados nós temos? 25? Já aumentou? 27? Você pode tirar 27 RGs no Brasil, né? São, na verdade, sim. Claro que é fraude, mas né? também apresenta o número do CPF, né? Então, mas como é que há uma ligação com antecedentes criminais lá na Venezuela? E naquele estado totalitário, se houver, é válido no Brasil?
Na verdade, o residente fronteiriço, segundo a portaria, pode apresentar um certificado de antecedentes emitido aqui no Brasil mesmo. Ah, entendi. Tá. Então, entra no site da Polícia Federal, faz a emissão desse certificado de antecedentes criminais. Essa portaria não solicita que seja apresentado um certificado de antecedentes do país de origem, o que facilita muito, né, para o candidato residente fronteiriço vir para o Brasil e conseguir uma residência aqui. Bom, mas acho que os criminosos estão no poder da Venezuela, né? Não estão ali espalhados pelo povo que está sofrendo e fugindo da sua terra. Mas eles vão chegar aqui, por 2 anos têm o visto, e depois tem que provar que trabalham, estão residindo, é isso mesmo? Na verdade, não seria um visto, né? Quando o imigrante faz a solicitação de residência diretamente na Polícia Federal, ele recebe uma autorização de residência, não? Sim. O visto, especificamente, é emitido por uma repartição consular no exterior. Entendi. Então, ele consegue essa residência temporária por 2 anos, e depois desses 2 anos, tendo boa conduta e tendo condições de se manter financeiramente no Brasil, ele consegue a transformação facilmente por prazo indeterminado e fica residindo no Brasil. E ele já passa a ter um RG e CPF? Ele tem, na verdade, um RNM, que é um documento de Registro Nacional do Migrante, que antes era chamado de Registro Nacional do Estrangeiro, né? Como após essa legislação não se chama mais de estrangeiro de estrangeiro, chama-se de imigrante ou imigrante, o registro passou a se chamar RNM, Registro Nacional de Imigrante. Ele vai receber uma cédula de identidade também e vai poder, ele gosta dos mesmos direitos civis dos brasileiros aqui. Agora, trabalhar, enfim. Agora, nós estamos com 30 milhões de desempregados. Entrou muita gente lá pela fronteira da Venezuela, né? Acho que é Rondônia, né? Roraima. Tem que falar Roraima, já falei para você. Roraima. Tá. Entrou muita gente, né? Pois não, Érica? Só um adendo, inclusive o pré-candidato à presidência, Bolsonaro, está verificando a possibilidade de um campo de concentração para estes venezuelanos, que está entrando em Roraima. Ai. O que a senhora acha disso? Um campo de concentração resolve o problema? Ai, meu Deus do céu, fim do mundo, né, doutora? De cada coisa que a gente é obrigado a escutar, né? Doutora Gisele Pereira Mendes, e o trabalho, como é que vai ficar? Se não conseguir trabalho, serve qualquer outra atividade? Caiu ali? Se conseguir comprovar meio de subsistência, né, capacidade financeira na época da alteração do prazo temporário para permanente, sim, consegue. Mas não há nenhum auxílio em dinheiro para esse indivíduo, não, né? Não. Não, tá bem. Enfim, isso facilita o quê? Que as famílias possam fazer com que os seus filhos estudem em escolas públicas. Quais são as vantagens desse procedimento e dessa legislação? Consegue sim. As crianças podem, logicamente, se candidatar às vagas nas escolas municipais, estaduais, enfim. Eles têm os direitos civis, né? Podem procurar emprego aqui, sem problema nenhum, têm acesso à saúde, pode utilizar todos os meios, benefícios que os brasileiros têm também como benefício para si, né? Perfeito. Então tá aí. Não são todos, né? Sim. Todos têm acesso ao que o governo oferece, sem problema. E essa lei já está vigendo, já está em plena vigência? Já, sim. Tanto a lei 13.445 quanto o decreto 9199 que regulamenta a lei, os dois já estão em vigor. As categorias de vistos e de residência ainda estão aos pouquinhos sendo regulamentadas. Como eu falei, ontem mesmo foi publicada por coincidência, essa portaria interministerial que regulamenta a solicitação de residência para residentes fronteiriços. E o atendimento médico nosso é universal, esse é o princípio básico do SUS, né? Esse tipo de atendimento, eles são orientados também que tem, né? Porque, por exemplo, eu estou pensando nesses povos que vêm de países que têm uma estrutura institucional precária, eles recebem todas as orientações daqueles direitos inerentes ao mínimo necessário para a dignidade da pessoa humana, né? Ou não, é simplesmente uma troca documental? Desculpa, pode repetir? Na hora em que esses imigrantes forem até a Polícia Federal para obter a documentação, eles recebem uma orientação sobre os direitos que eles têm quanto a SUS, quanto a questões previdenciárias, ou não nem se toca nesse tipo de informação? Olha,
Geralmente não. Se, na verdade, a Polícia Federal orienta para que essa pessoa procure o órgão que é o responsável, né? Pelo serviço que essa pessoa está carecendo. Então, se o imigrante estiver aqui no Brasil visitar a Polícia Federal durante a solicitação da sua solicitação de residência, a Polícia Federal orienta, sim, que essa pessoa procure o órgão responsável. Sem problema. Entendi. E nesses acordos internacionais que são firmados, como é que fica o brasileiro que está saindo do país para ir para fora? Ainda nós temos muita gente, enfim, indo de forma ilegal. É mais fácil buscar o caminho da lei? Como é que a senhora consegue vislumbrar essa situação? Com certeza é mais fácil buscar o caminho da lei. O brasileiro que estiver com a intenção de emigrar, ele tem que verificar qual é a legislação local do país em que ele pretende residir e tentar se enquadrar em alguma das alternativas de solicitação de residência ou visto que o país oferece. Aqui no Mercosul, o Brasil faz parte, né, desse acordo de residência, o acordo do Mercosul para fins de residência. Então o brasileiro poderia residir normalmente, por exemplo, na Argentina, na Colômbia, no Chile. Sem autorizações específicas, eu posso sair daqui e para lá, ou não? Ou solicita aqui no Brasil o visto, ou solicita também a residência diretamente no país, mas tem que ter, logicamente, a residência, pegar o documento do país onde escolheu residir. Entendi. Então, e isso a senhora vê com bons olhos? Tem aumentado essa relação, essa legalidade para a residência? Como é que a senhora vê? Porque tem ingerência do Estado, do brasileiro em cima disso, né? Isso tem sido positivo? Eu vejo, sim, um sentido positivo. Eu acho que toda integração é válida, especialmente essa facilidade de mobilidade também dos cidadãos aqui da América do Sul. Eu vejo, logicamente, que essa integração, ao invés de construirmos muros, né, digamos assim, é muito mais válida e, logicamente, engloba, agrega, né, de uma forma globalizada para todos os cidadãos. Eu acredito que, sim, é um ponto positivo. Muito bem. Olha, privilégio conversar com a senhora, viu? É um prazer, realmente foi um prazer. Elucidou vários aspectos importantes dessas questões relativas aos imigrantes, aos migrantes. Nós conversamos com a doutora Gisele Pereira Mendes, advogada, especialista em migração, da Andersen Balão Advocacia. Ela que nos deu o privilégio da sua companhia aqui no Direito Nosso de Cada Dia. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, doutor. Se alguma dúvida, estamos aqui. A senhora está onde? 41, que cidade é? Curitiba. Ah, a senhora está em Curitiba. Eu sempre faço essa pergunta para os nossos entrevistados de qualquer lugar do Brasil. Aí em Curitiba, o tempo está bom? Hoje está, por incrível que pareça. Então Curitiba, aqui... né, que tem fama que só chove, está ótimo hoje. Se aí no sul está bom, aqui vai melhorar então, com certeza. Obrigado, doutora. Imagina, um abraço. Um abraço.